Bom, vou pedir para a Rê, então, já fazer um panorama para a gente com esses números fresquinhos que estão saindo. O que você destaca para a gente, Rê? Bom, acho que começar pelo resultado, né? PIB, Produto Interno Bruto de 2024, com um crescimento de 3,4% em relação ao ano anterior, 2023. É um crescimento forte. Ele veio um pouquinho abaixo da mediana das estimativas do mercado financeiro, meio do caminho ali das projeções, que era de 3,3% a 3,6%. De novo, 3,4% é o fechado. A gente teve no quarto trimestre, né, o último resultado do ano que se soma para fechar esse número, um crescimento de 0,2%, que é o piso das estimativas, também numa pesquisa do Projeções Broadcast. Então, confirma aí a visão de uma desaceleração, de uma perda de força no fechamento do ano, mas o ano fechado com um crescimento forte. Acho que a gente pode destacar aqui também a informação divulgada pelo IBGE. A indústria cresceu 3,3% e os serviços 3,7%, enquanto a agropecuária recuou 3,2%. Tem outras informações aqui importantes, como a taxa de investimento, que foi de 17% em 2024 contra 16,4% em 2023. E aí, diante desses números, queria ouvir, Eliane, uma avaliação e qual a temperatura esperada, uma vez que a gente tem esse resultado, então, forte, mas sinais de desaceleração e algum peso já na popularidade do presidente, ao mesmo tempo preocupação de Lula com o crescimento e colocando em prática, implementando novas medidas. O que é que dá para a gente dizer? Olha, Renata, Carolina, ouvintes, a gente tem que, olhando o panorama de 2024, que foi um ano muito atribulado, né? Altos e baixos, pressões climáticas, pressões internacionais, o resultado do PIB pode ser considerado muito bom. Quando a gente olha lá no início do ano, a previsão era muito, muito aquém dos 3,4% que foram confirmados hoje. Portanto, houve sim vamos dizer, um final feliz para a previsão que era muito ruim. Além disso, você teve uma inversão tradicional, né, que é no resultado tradicional, porque você vê que nos anos de recessão da Dilma Rousseff, por exemplo, o que abalava o PIB era a queda na indústria, e quem segurava a queda para não ser ainda pior era a agricultura. E nesse ano você tem o contrário, você tem um crescimento da indústria, crescimento relevante de serviços e sim uma queda na agricultura. E isso tem fatores externos também, né? Porque você tem aí a questão climática. Como é que a gente pode imaginar, assim, Rio Grande do Sul debaixo d'água, seca na Amazônia, né? O Centro-Oeste é mais seco do que o previsto. Enfim, você teve muito impacto da questão climática, que não depende de política de governo nem de gestão de governo. Exatamente num setor que sempre foi o forte do PIB, que é a agricultura, né? Então, o resultado acaba tendo um aspecto positivo. O lado ruim, né, o copo vazio, meio vazio dessa história, é o que você apontou, Renata, é que o PIB teve um desempenho melhor do que a previsão no início, mas chegou no fim do ano perdendo fôlego, perdendo energia. Ou seja, isso significa que a gente entrou em 2025 numa tendência de recuo, de queda. Isso preocupa. Agora, do ponto de vista político, né, é importante porque é um fator positivo que o governo pode badalar, apesar da oposição também ter aí indicadores para criticar. Uhum. Bom, aí nesse mote, então, né, nesse dia que deve ser de celebração do governo, a gente tem também um pouco da repercussão do anúncio ontem do governo zerar imposto para importar carne, café, açúcar, massas, né? Ainda que alguns economistas estão avaliando que essa medida
pode ser incapaz de derrubar alguns preços. Tem uma pressão ali dos estados para zerar ICMS sobre a cesta básica, tem visão, por exemplo, de que o aumento de diesel, o frete, pressiona os alimentos e pode ameaçar essas medidas do governo para conter preços. Vou trazer aqui para você, Eliane, uma manifestação de ontem do Evandro Gussi, né, que é o presidente da Única, que representa a indústria sucro-alcooleira, dizendo que o açúcar, por exemplo, já teve uma redução de 10% nos preços no último mês. Ele foi questionado sobre quais seriam, então, os impactos da medida sobre o mercado interno. Não dá para dizer que não vai ter nenhum reflexo. Nós vamos ter que olhar o açúcar. A gente já começa a ver uma redução importante, quase 10% de redução no preço do açúcar nesse último mês, ou seja, já há um apetite e uma oferta maior sendo disponibilizada no mercado. E quando o vice-presidente, né, o ministro também, Geraldo Alckmin, foi questionado, ele também não conseguiu mensurar, né, o que vai chegar para o consumidor dessa medida, né, Eliane? Pois é aquela história, né? O governo, nesse momento, com queda de popularidade muito expressiva nos estados mais populosos, vamos destacar, né, São Paulo, Rio e Minas, onde o Lula chegou a 60% de impopularidade, e também caindo em redutos tradicionais de apoio ao PT e ao Lula, como, por exemplo, o Nordeste, como particularmente Bahia e Pernambuco. O Lula mudou de estratégia. Não é comunicação, não é sair viajando por aí, não é sair dando entrevista para lá e para cá e falando besteira. Ele agora toma medidas muito mais, vamos dizer, concretas. Uma delas é essa questão aí do preço abusivo dos alimentos. Gente, Renata, Carolina, ouvintes, ontem eu quase caí da cadeira no supermercado, porque 5 laranjas Bahia, 5, estavam custando R$31. Nossa. R$31, 5 laranjas, sabe? É um escândalo. Quer dizer que o povo não vai poder mais chupar laranja, né? Não pode usar azeite, não pode tomar café e não pode mais chupar laranja. Então, era uma intervenção importante, fundamental para o governo, mas o governo tem poucas armas nessa história. E acabou claramente descartando controle de preços, que seria um escândalo, né? Tarifaço, que seria outro escândalo, e partiu para, então, redução e zerar alíquotas de importação de alimentos pela lógica básica da economia. Mais oferta, né? Preço menor. Era a possibilidade do governo e precisava fazer alguma coisa. Agora, além da questão dos preços abusivos dos alimentos, né, o governo também publicou no Diário Oficial da União um decreto para evitar os 6% de aumento na conta de luz por conta de, ajustes contábeis de Itaipu, e liberou o FGTS de quem tinha optado pelo saque aniversário, e também tem aí a ampliação do empréstimo consignado para o setor privado. E também o governo está usando toda a sua energia política com a prioridade número 1, eu diria até prioridade 0, para a aprovação da isenção do imposto de renda até R$5.000. Ou seja, são todas medidas que batem no bolso da população e principalmente da população de menor renda, que é a base histórica, que dá sempre 30% de votos para o PT e para particularmente o Lula. Então, o governo está nessa vibe aí de anúncios de alta repercussão popular. E com relação aos atores, Eliane, queria destacar aqui a sua coluna publicada no portal do Estadão. Você lá menciona os atores políticos e econômicos nesses anúncios, nessas medidas. Queria que você contasse aqui para o nosso ouvinte um pouquinho. E essa ausência do ministro da Fazenda, Fernando Haddad?
Pois é, quando você olha o palco do Palácio do Planalto, você vê que houve um recuo do Fernando Haddad, que, por definição, é o ministro mais importante do governo, afinal das contas, economia, né? E o Fernando Haddad, que estava sempre assim no alvo, nos holofotes, ele recua e ele ontem simplesmente não estava em Brasília e não participou de todas essas discussões sobre preço de alimentos, né? Ao mesmo tempo, tem o recuo do Haddad, a entrada em cena da Gleisi Hoffmann com todos os holofotes. Isso significa o quê? Uma guinada política do Lula, e ele, para tentar neutralizar um pouco essa percepção, ele joga luzes também para Geraldo Alckmin, que é o lado um pouco mais ao centro, a centro-direita do governo, e que assumiu a liderança nos dois principais temas do momento. Um é a inflação dos alimentos, porque foi ele o grande negociador, e também a negociação com os Estados Unidos sobre a taxação não apenas de aço e alumínio, mas também as taxações que ameaçam, por exemplo, o etanol brasileiro. Então, o Lula tira um pouco de lado o Fernando Haddad, joga holofotes na Gleisi e tenta compensar isso com o Geraldo Alckmin, que tem boa interlocução com o agronegócio, com a indústria, principalmente de São Paulo, e também com o Centrão no Congresso. Uhum. Seguimos com a Eliane Cantanhede aqui no nosso Jornal Dourado, edição especial também com a apresentação da Renata Pedini, que está conosco até as 9h30 da manhã. Eliane, colocar aqui duas bolas cantadas por você ontem, para a gente acompanhar a condução disso ontem pelo governo. Uma delas, aquela conversa que o vice-presidente Geraldo Alckmin teria, com representantes dos Estados Unidos sobre as tarifas, sobre uma taxação ali que o Brasil está tentando desviar, e também sobre a eleição na OEA, da Organização dos Estados Americanos, que o Brasil estava apoiando o Suriname, né? Exatamente. Vou começar pela OEA, porque foi um movimento muito importante, gente, muito importante, porque a OEA, Organização dos Estados Americanos, é tradicionalmente um braço do comando, do poder dos Estados Unidos aqui na nossa região, em todas as Américas, incluindo o Caribe. E agora o Donald Trump fez um acordo ali com o Javier Milei da Argentina para apoiar o candidato à direita do Paraguai. É claro que o Brasil teria tudo para apoiar o candidato do Paraguai, porque, afinal das contas, é nosso parceiro, nosso vizinho aqui pertinho, e, inclusive, parceiro de Mercosul. Mas o Brasil percebeu que o candidato paraguai seria um pau mandado de Washington e do Milei, o que racharia a OEA e racharia o próprio Mercosul. Então, o Brasil se articulou com, por exemplo, Bolívia, Colômbia, Uruguai, e também lá em cima, México e os caribenhos, para apoiar o candidato do Suriname, que tem uma vantagem além de tudo. Ele foi 10 anos o subsecretário da OEA. Então, o subsecretário-geral da OEA, ele conhece profundamente, então ele já chega lá trabalhando, não precisa se ambientar. E ele sabe muito bem de como os Estados Unidos se movem e como manipulam a OEA. E o Brasil, com esses parceiros, jogou muito bem, porque são precisos 32 votos na eleição da próxima segunda-feira. São 32 votos e seriam necessários 18 para a vitória. E o Brasil conseguiu, com seus parceiros, 28 votos, inclusive todos os 14 do Caribe contra o candidato do Trump. Tanto foi assim que ontem o Paraguai retirou a candidatura do seu chanceler, e agora o Trump, o Milei e o Paraguai estão sem candidatos. É claro que até segunda-feira o
com todo o seu poder, né, com todo o seu dinheiro, seu poder, seus instrumentos de pressão, os Estados Unidos ainda podem tentar dar aí um golpe nessa eleição, mas é muito improvável. Então, essa é a primeira derrota do Donald Trump aqui na nossa região, lembrando que a Europa está sendo a grande resistência ao Trump e todo dia tem um anúncio, tem uma manifestação mostrando o incômodo da Europa com essa posição, essa postura imperialista do Trump, e o Lula já marcou um encontro no início de junho com o líder desse movimento europeu, que é o Emmanuel Macron, da França. E isso é uma questão. A outra questão é que o Geraldo Alckmin, que, como eu disse, lidera também a negociação sobre tarifas. Ontem teve uma conversa de 50 minutos com Howard Lutnick, que é o secretário de Comércio dos Estados Unidos, além também do representante do USTR, que é o homem do comércio também, comercial. E mostrou para o governo Trump o seguinte, que dos 10 produtos que o Brasil mais importa dos Estados Unidos, 8 têm tarifa zero. Ou seja, querem reciprocidade? Excelente. Então peguem dos 10 produtos mais exportados do Brasil para os Estados Unidos e deem tarifa zero também para os produtos brasileiros. Eu achei que, como o Geraldo Alckmin é muito aplicado, é aquele médico muito aplicadinho, estudioso, ele levou não adjetivos, mas ele levou planilhas e um discurso bastante objetivo contra a ameaça de tarifas, de tarifaço do Trump. Vamos ver agora qual é a réplica dos Estados Unidos a essa contestação do Brasil. Voltando aqui para a nossa política doméstica, Eliane, Bolsonaro e os demais denunciados pelo golpe apresentaram as suas defesas. O que eles dizem? Olha, é impressionante, né? Sabe aquela regra, Renata, Carolina, ouvintes? A regra de que quem não tem defesa ataca. Foi exatamente isso que aconteceu, né? As defesas não defendem os seus contratados. A defesa do Bolsonaro, por exemplo, parte para o ataque e personaliza esse ataque no Alexandre de Moraes. Um dos argumentos, que até tem algum sentido, é de que o Alexandre de Moraes é simultaneamente vítima, porque, inclusive, ele era alvo do atentado ali de assassinato, né? Ele é vítima, ele é investigador, ele é relator e ele será julgador do caso. Então, eles pedem impedimento do Alexandre de Moraes. Isso é o mesmo discurso que o bolsonarismo já levou, por exemplo, à própria OEA, né, e que o Eduardo Bolsonaro, filho 03 do Bolsonaro, leva inclusive para o Congresso americano. Outra questão, num caso grave como esse, que envolve um ex-presidente da República, generais, almirante e tal, levar para a primeira instância é complicado, né? É o caso evidente de ser um julgamento para o plenário, né? Então eles partiram para o ataque e eu achei uma curiosidade na defesa do Augusto Heleno, não? Não, do pivô dessa história toda, que é o tenente-coronel da ativa Mauro Cid, que diz que ele era, aspas, só o ajudante de ordens. Sabe aquele ajudante de ordens que tem o telefone do presidente, que faz todos os contatos para fraudar atestado de vacina, para envolver até o próprio pai, para vender joias da Arábia Saudita no exterior e que tem todos os documentos e planos do golpe? É como se dissesse, mas o Bolsonaro era só o presidente da República, né? Mas, enfim, e hoje teremos mais uma novidade, porque sai a defesa de um outro
homem-chave nessa história, que é o general Walter Braga Neto, que foi vice da chapa do Bolsonaro, foi chefe da Casa Civil e foi ministro da Defesa, exatamente nessa maldita época de tentativa de golpe de Estado. Eu lembrei do Augusto Heleno porque a defesa dele diz que a PGR realiza um verdadeiro terraplanismo argumentativo. É ótima, né? Aqueles planos todos escritos, o discurso do Bolsonaro com o estado de defesa, as conversas, mensagens, reuniões, depoimentos, delação, é tudo terraplanismo, tá, gente? Ficamos combinados assim. Muito bom. Bom, é isso. Eliane Cantanhede sempre conosco aqui, entre 9 e 9h30 todos os dias no Jornal Dourado, fechando mais uma semana. Nessa véspera do Dia Internacional da Mulher, Eliane, você sabe que mais cedo a gente estava conversando com a Patrícia Ellen, que já foi secretária aqui estadual em São Paulo, de desenvolvimento, e ela está à frente, né, de uma empresa, né, que trabalha com o mercado verde, e ela falou que encontra, às vezes, muito poucas mulheres, né, em espaços de liderança, para sentar em mesas de negociação, né, mas, enfim, há uma área que, pelo menos essa área de meio ambiente, tem um pouco mais de mulheres, outras são mais fechadas. E ela mencionou que é sempre bom, ao ocupar esse lugar, né, a gente se pedir ajuda e se cercar de outras mulheres, né, ganhando assim, essa representatividade em espaços também de poder, e, enfim. E hoje a gente tem aqui a Renata Pedini também, né, o Raíssen Abac está de férias, acabou que rolou essa sinergia aqui, e hoje a gente teve também a Rê participando aqui conosco nessa véspera do Dia Internacional da Mulher. Foi excelente, né? Carolina Ercolim, minha companheira de todas as manhãs, Renata Pedini, que é super colega, super jornalista, e eu mostrando que no jornalismo até que a gente avançou bastante nos espaços de comentário político, de comentário econômico e também de chefias. A gente caminha devagar, mas caminha firmemente para um mundo mais inclusivo, com respeito às mulheres, com respeito ao grupo LGBTQIA+, à cor da pele das pessoas, ao direito das pessoas serem as pessoas e ao direito das pessoas terem os seus deveres, os seus direitos nas leis, nos espaços públicos, na sua vida pessoal. Então, gente, olha, só uma coisa, sabe? Eu acho que mulher é o máximo. E o que seria dos homens sem nós, as mulheres, não é mesmo? Feliz Dia das Mulheres, Renata, Carolina, nossos ouvintes e os nossos ouvintes também, que são orgulhosos das suas mulheres, irmãs, mães, filhas. Nós somos o máximo, tá? Obrigada, Eli. Mas você sabe que eu fazer uma confissão aqui, até não muito tempo atrás, eu tinha uma bronca danada com o Dia Internacional da Mulher. Porque me remetia a esse lugar de ser, nesse dia, tá um chocolatinho, né, uma flor, uma coisa simbólica ali, como se e todos os outros dias do ano, né, sendo escanteada de decisões importantes, menosprezada e tudo mais. Então, eu ficava com uma birra, assim, eu sempre lembrava de quando eu já trabalhei um monte de coisa, mas uma vez eu era secretária e chegou lá meu gerente e trouxe um chocolatinho, assim, olha, hoje é dia das mulheres. Eu lembro que eu fiquei com uma raiva, porque no restante dos dias era só, né, porrada, tiro, bomba, enfim. Então a gente vai ressignificando, né? Então acho que hoje, o Dia da Mulher, para mim, tem esse olhar um pouco mais de fincar o pé, né? De estarmos aqui, de celebrar as vitórias e clamar por mais diversidade nesses espaços também. Então, feliz Dia da Mulher para você também, Eliane, e para você também, Rê. Feliz dia. E só para completar essa nossa conversa e esse nosso Dia da Mulher, tem uma característica muito especial
né? Porque você tem não apenas a Fernanda Torres, né? Que ganhou o Globo de Ouro, que mobilizou o Brasil, que puxou a nossa alma nacional, mas também a lembrança de Eunice Paiva, uma mulher que soube enfrentar a ditadura, enfrentar as adversidades e deixa um belo legado de como a mulher é forte e quando a mulher quer, acontece.